começa agora. E eu vou começar com vocês aqui, compartilhando a tela, onde nós vamos estar falando aqui sobre expansão marítima. A gente vai estar falando sobre expansão marítima europeia, a expansão do comércio das rotas, como era, na verdade, o que são expansões marítimas? O que elas querem dizer, tá? Então, a gente vai começando aqui, falando um pouquinho sobre o que são expansões marítimas. Que a expansão marítima é um nome dado a um fenômeno ocorrido, algo que ocorreu aí no século XV e XVII, entre esses dois séculos, aí, entre o século XV e o século XVII, enquanto inúmeras expedições partiram das grandes potências europeias em busca por alcançar as terras do Extremo Oriente. Então, eles estavam aí em busca de novas terras, e com essa busca de novas terras, eles eram feitos apenas pelo mar, e por ali, mercadores, eles começaram ali a fazer sua comercialização. Então, a trazer suas mercadorias, mercadorias preciosas, tapetes, seda, pedras, porcelanas. E eles vinham de regiões que incluía territórios que já correspondem hoje em dia ao Japão, China, Índia, Indonésia, a Europa, o que eles chamavam de Índias. Então, a expansão marítima foi um fenômeno que ocorreu nos séculos XV e XVII, enquanto eles partiram das grandes potências europeias em busca de alcançar novas terras. Então, eles queriam procurar tá explorando novas terras, e com isso eles começaram a fazer essas expansões. E os objetivos aqui eram retornar o comércio direto de especiarias, encontrar novas fontes de metais preciosos e converter populações nativas ao cristianismo. Então, o principal propósito deles aí, além dessas expansões, como a gente viu no capítulo 2, no capítulo 1, que o comércio e a ocupação do espaço começou aí, e a princípio as relações do comércio ocorriam entre os grupos, né? Ocorriam entre eles. Mas, com o passar do tempo, esses produtos eles foram ficando escassos, e muito repetitivos, porque ficavam só entre eles. Então, eles começaram a procurar. É igual assim, a gente tem um exemplo aqui na nossa cidade, que outros municípios, eles vêm à procura de produtos aqui. Então, eles não ficam só na cidade onde eu vou, final de semana, na Paraíba. Eles vêm muito comprar aqui. Então, eles saem de lá para vir fazer compras aqui, procurar novos produtos para chegar lá e revender. Então, era isso que eles estavam fazendo, porque no início do comércio, lá eles faziam a troca entre si. Então, ficou aqui uma coisa meio repetitiva. Então, eles começaram a procurar novos produtos, novas especiarias para estar fazendo essa troca. Ele encontrar novas fontes de metais também e converter a população nativa ao cristianismo, ou seja, queriam fazer com que os índios fossem cristãos. E esse foi um processo fundamental, fundamental não só para a história das potências monárquicas, mas também para o contexto global, uma vez que foi a expansão marítima que possibilitou a conquista de territórios até então desconhecidos pelos europeus. Então, uma conquista dos europeus, nós temos aqui o nosso território brasileiro, onde os portugueses e europeus, eles conquistaram esse território esse que já era habitado por índios. E para compreender esse fenômeno, nós precisamos adentrar nas transformações estruturais políticas, culturais e econômicas pelas quais a Europa passava desde o fim da Idade Média. Deixa eu puxar aqui. E como eram feitas essas expansões?
Como é que elas eram feitas? Eram do nada? Quem foi que começou? Como é que eles faziam? E eles começaram aí, os portugueses foram os primeiros europeus a se lançar ao mar. No período de grandes navegações marítimas entre o século XV e o século XVII. Então, o século XV, XVI e XVII foram aí os séculos das grandes expansões marítimas, das grandes navegações, onde os europeus buscavam aí novas terras, buscavam aí se aprimorar no comércio. Então, eles começaram a ir para a África, China, onde hoje é a China, o Japão, a Indonésia, e eles chamavam essa porção de terras aí de Caminho das Índias, eles chamavam de Índias. Deixa eu ver mais aqui para vocês. E até 1498, o comércio marítimo entre Europa e Ásia ele era feito apenas pelo mar. E por ali eles traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanato. Oxi! Ah, é o livro aqui. Porcelanato e especiarias que eram vendidos de toda a Europa. E esses produtos eles vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem a Japão, China, a Índia e a Indonésia, que os europeus, na época, chamavam de Índias. Então, essas porções de terra aqui, o Japão, a China, a Índia e a Indonésia, eles chamavam único exclusivo de Índia. E eles, como nós vimos aqui, ó, vamos voltar aqui, eles traziam especiarias, porcelanato, e eles traziam aqui as especiarias que são o quê? Cravo, canela. E os conceitos de especiaria vêm do latim species, que é uma especiaria, é um condimento e aromatizante de origem vegetal que se utiliza para temperar ou conservar alimentos. Então, o que a gente chama de tempero, de condimento, aí são as especiarias, e elas tinham um grande valor, porque elas tinham aí o propósito de estar conservando o alimento, de estar dando um gosto, um sabor, uma cor especial. E elas são as sementes ou as cascas das plantas aromáticas, apesar do termo também ser usado para se referir às folhas de certas ervas. Então, as especiarias são como a canela, a noz moscada, a baunilha, gengibre, a pimenta, e elas são usadas aí para temperar e conservar os alimentos na fabricação de remédios, também de perfumes, ela é usada. Elas eram caras no mercado europeu e pela dificuldade em trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. Então, o comércio de especiarias, eles eram o quê? Um artigo de luxo. Então, não era todo mundo que poderia estar comprando aí essas especiarias. Ele era um artigo de luxo, era muito lucrativo e controlado pelos mercadores árabes e das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam as rotas marítimas lá do mar Mediterrâneo. Então, não era uma coisa assim barata, não era todo mundo que poderia estar comprando. E quais são os benefícios dessas especiarias? Todas essas especiarias, elas possuem seu benefício. O alho, por exemplo, nós temos aqui um exemplo do alho, até hoje nós usamos. Ele possui vários antioxidantes e ele é responsável pela prevenção de doenças cardiovasculares. Para os diabéticos, o alho ele pode funcionar como controlador da glicemia. Então, são produtos naturais e que eles trazem vários benefícios para a nossa saúde. Basta você estar usando ele aí moderadamente. Você não vai estar usando. O alho, ele é bom para a doença cardiovascular. Então eu só vou comer alho. Não, porque vai fazer bom para uma coisa e vai fazer mal para outra. Então, tudo tem que ser com moderação, tem que ser na dosagem certa. E esses produtos, essas especiarias, com o passar do tempo, elas foram sendo utilizadas aí para a fabricação de perfume, de remédios, né?
Coisa que a gente tem aí no nosso livro, na página 146, na fabricação de remédios, perfumes. E outros benefícios que podemos encontrar nas especiarias são a prevenção de doenças respiratórias, inflamatórias, reumáticas, melhora o funcionamento do sistema urinário, fortalecimento do sistema imunológico, auxílio ao combate à insônia. E na época das grandes navegações, as especiarias elas eram consideradas como artigo de luxo que possuíam elevado valor em razão da dificuldade de compra. Então, quanto mais difícil eles tivessem aí acesso a esse produto, quando eles tinham, eles elevavam o preço. Então, era um produto raro e caro. Não era todo mundo que tinha o privilégio de tomar um chazinho aí para combater a insônia. Não estou com sono. Eu estou cansado. Estou a noite todinha sem dormir. Então, quem tinha aí os reis, rainhas, príncipes, princesas, esse pessoal cheio aí do kikiki, vamos dizer assim, então eles tinham como estar comprando aí, tinha um chazinho, né? Tinha um chá para ficar mais adormecido, para a insônia passar, tinha aquele chá para dar mais vontade, aí tinha até o chá de hoje em dia, né? Que a gente fala aí para estar emagrecendo, que elas usavam muitas roupas, essas meninas, então elas ficavam bem cheinhas e as roupas elas davam um volume maior aí na roupa delas. Que é isso, Bianquinha? Tá com dor no braço? E essas especiarias aí eram especiarias de luxo, eram artigos de luxo, não era todo mundo que tinha esse privilégio. Então, estava doente, vinha um médico, você vai tomar um chá para isso, um chá para aquilo. Então, não era todo mundo que tinha esse privilégio de estar tomando essas especiarias. E, na mudança das navegações, alguns povos europeus, eles tinham pouco conhecimento sobre os oceanos e acreditavam que, além dos limites conhecidos, existiam monstros marinhos que atacariam as embarcações. A maior parte das viagens marítimas eram feitas próximo ao litoral e não no mar aberto. Então, como eles acreditavam, passavam tanto tempo no mar, que eles começavam a imaginar coisas. Eles começavam a imaginar que tinha um monstro dentro da água, que se passasse um peixe ali, de acordo com a sombra, era um bicho enorme. Então, eles começaram a dizer que ali tinha os bichos, os monstros marinhos, que queriam atacar ali as embarcações. No caso, fruto da imaginação deles, né? Esses monstros são frutos da imaginação, afiados, eles tinham os dentes afiados, como o de elefante, dinossauro, dragão. Ele é fruto da imaginação dessas pessoas na época e poderiam representar perigos envolvidos nas viagens marítimas. Então, a gente vai estar vendo aqui agora uma multimídia que tem na plataforma para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção, certo? A gente está assistindo aqui essa multimídia. Ela chama Eudrac. Deixa eu ver se dá para... não mostra coisa não. Ela chama-se Eudrac. Então, vamos prestar atenção aqui, tá? Eu vou estar fazendo a leitura para vocês, porque ele não sai a leitura. Então, alguém tem que fazer a leitura. Então, para não demorar muito para vocês lendo, aí, a tia não vai agora não, eu quero ler. Então, a tia vai fazendo a leitura para vocês, tá bom? Preste atenção agora. No século XVI, um corpo e um famoso inglês, pai fazendeiro, foi um marinheiro chamado Francis Drake.
marchou pelo Ocidente. Não demorou até que dominou a arte de navegar. Na África ancorada, foi negro escravizado e fez muito dinheiro com o tráfico de na América Central. Ousaria fazer a bravadura. Mas, com bravura ganha, eis que a armada de armas traiçoeiras tentou Marujo Play. Para injúria sua, em São Juan de Ulua, a frota se destruiu. Draco escapou por um fio, pois com um só navio retornou ao solo inglês. Ferido na confiança, Draco tirou vingança. Desde então, viveu em função da queda do seu avô. A tão afamada Espanha voltou a impor façanha, roubando-lhe ouro e muito tesouro no Caribe e no Panamá. E foi tanto saco que virou Eudraco, o dragão temido, o maior inimigo que a armada poderia ter. Esta, porém, com certeza, foi sua maior proeza. Primeiro na Inglaterra, a dar volta na terra, a bordo do navio. Este feito pioneiro fez de Draco um cavaleiro, e com tal honraria de vez entraria para a história do país. Depois dessa pujança, saboreou a vingança, por anos sonhadas, derrotou a armada, invencível não para Draco. E vida tanta aventura, qual melhor sepultura para um marido e não um marco? Limite escapar ao olhar, após o mal no intestino, Draco encontrou o destino nas águas do Panamá. E você pode estar depois na plataforma, você está procurando, tem aí no livro de vocês, na página 148, a multimídia Eudraque. Então, você pode estar, depois estar acessando novamente a plataforma e você está assistindo, ver dessa multimídia mais uma vez, tá bom? E voltando aqui, nós começamos aí a falar das mudanças nas navegações, que alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre os oceanos e acreditavam que, no limite conhecido, existiam monstros marinhos que atacariam as embarcações, e para a maior parte das viagens marítimas eram feitas próximo ao litoral e não no mar aberto. Então, eles, meio que com medo desses monstros marinhos, eles iam ali arrodeando, como se estivesse arrodeando a terra. E para encontrar esses novos caminhos, para chegar às Índias e buscar por riquezas, eles estimularam aos europeus a estar enfrentando os perigos do mar. E vamos, aqui a gente já foi, a gente já viu aqui a multimídia,
E começou aí as técnicas de instrumentos, que para chegar aos novos caminhos até as Índias em busca de riquezas, eles enfrentavam perigos aí do mar e, portanto, eles começaram a fazer o aperfeiçoamento dos instrumentos de orientação marítima. Então, eles começaram a buscar aí aperfeiçoar seus instrumentos, como o astrolábio, a bússola, o quadrante, as cartas marítimas. Então, eles começaram aí a estar... Eles começaram a aperfeiçoar a bússola, que é um objeto de orientação geográfica, a gente já falou, já viu aqui. O astrolábio, que media alguns ângulos, o quadrante, para medir a altura de astros e, através de cálculos, ajudar a localização em alto mar. O sextante é um instrumento utilizado para calcular o posicionamento global da navegação estimada e serve também para o cálculo de distância, com base no tamanho aparente dos objetos. A caravela, embarcações de formato alongado, mapa, representação cartográfica de uma determinada área de espaço. A balestilha, que é um instrumento usado para medir a altura dos astros. O nau, que é os navios de grande porte. E as caravelas, que foi um instrumento aí muito importante para eles estarem fazendo as embarcações. É um tipo de embarcação usada pelos portugueses durante a Era do Descobrimento, no século XV e XVI. Foi aperfeiçoada durante os séculos XV e XVI, que, a princípio, ele tinha somente 20 tripulantes e era uma embarcação rápida, fácil de manobra, capaz de bulinar e que, no caso de necessidade, podia ser movido a remos. Então, eles tinham que ser um rápido, não podia ter muita gente, tinha que ser pequena. E, com o passar do tempo, as viagens tornaram-se aí cada vez mais longas, elas precisavam de mais espaço para acomodar a tripulação, o mantimento, e foi a partir daí do século XVI que o barco seria o maior porte e com um mastro maior. E chamava-se caravela redonda porque, além de ter velas latinas, tinha velas quadrangulares. Essas velas elas faziam aproveitar melhor o vento, a favor, ganhando velocidade. Então, nós temos aqui um navio negreiro. A gente vai estar vendo aqui na plataforma como era essa tripulação, como era que eles eram transportados, alguns eram transportados dentro desse navio negreiro. Deixa eu só tirar aqui o negócio para vocês. Então, agora a gente vai falar aqui como as pessoas faziam para sobreviver às longas viagens marítimas. Então, não era fácil, não era uma viagem fácil, não, eram viagens longas. As quantidades de alimentos aí tinha que ser, não podia ser muito nem pouca, tinha que ser de uma quantidade que eles viam aí que dava para fazer aquela viagem, para ir e voltar, principalmente quando chegasse ao seu destino, eles pegavam mais para trazer, para voltar. Tinham tempestades que iam danificando os barcos, as embarcações, além do risco de se perder no mar, de naufragar. Então, são problemas, são dificuldades que eles enfrentavam aí para conhecer novas rotas marítimas. E as condições de higiene também, que eram bem precárias. Muitas vezes levavam muitos aí à morte. Então, eu vou estar dando um zoom melhor aqui para vocês. Eita, tá? Deixa eu interromper esse aqui. E a gente vai para essa agora, tá? Então, a gente vai estar falando aqui sobre como eles sobreviviam às longas viagens marítimas. Então, a rotina dos navios durante longas viagens realizadas a partir dos anos de 1400 era muito difícil. Muito tempo ao alto mar, trabalho quase ininterrupto na manutenção da embarcação, então tinha que estar ali prestando atenção toda hora. E durante a viagem, o principal alimento consistia em uma ração diária de cerca de 400 gramas de um biscoito seco feito de farinha de centeio.
Para fazer suas necessidades, eles usavam assentos instalados a bordo do barco ou em baldes. Vou fazer aí o número 2, gente, que horror. Para prevenir incêndios, o fogão geralmente ficava no convés, onde também eram feitas as refeições. A água ela era potável, armazenada em barricas. Depois de algumas semanas, apareciam limo e parasitas e causavam diarreia, dor de barriga e outras doenças no marujos. E nos navios havia uma organização bastante rígida. E cada tripulante tinha uma função. O navio havia o capitão-mor, os nobres, os especialistas em navegação, os mestres, contramestres, o piloto, o escrivão. Então, tinha aquele povo todo ali para estar fazendo ao final, dizer como foi aquela viagem. Havia pouca forma de lazer durante longas viagens, jogos de carta, leitura em voz alta, rezas, dramatização de histórias. Então, tinha aqui apenas os nobres e os capitães ou religiosos dormiam em camas. A maioria da tripulação dormia ao relento, na popa do convés dos barcos. Então, ó, a gente pegar aqui o número para vocês. Esse número 1 ali que a gente viu durante a viagem, principal alimento. Cadê o número 2 aqui? Onde eles estariam aqui fazendo suas necessidades, aí, para fazer o número 2, necessidades, usavam aí os assentos instalados. Para prevenir incêndio, geralmente ficava no convés, aqui o fogão. Deixa eu ver mais aqui para vocês. Onde estava a água. A água aqui, ó, nos barris, nas barricas. Aqui no número 5, a gente viu aqui que são uma organização bastante rígida, os tripulantes. As formas deles estarem aqui fazendo poucas formas de lazer, para eles estarem fazendo aqui suas viagens. E os nobres, onde os nobres dormiam. Poucas pessoas dormiam em cama, só os nobres aí, que tinham esse privilégio de estar dormindo em camas. Os demais dormiam ao relento, procuravam aí um canto que desse para eles estarem descansando aí seus esqueletinhos, tá? E para fazer nossa atividade, a gente vai estar aqui pegando as páginas 147, 149 e a 151. O tempo aqui ele está se esgotando e para que vocês não fiquem com a interrupção aí da hora da explicação da atividade, a gente vai sair e vai voltar em seguida. É o tempo de vocês pegarem aí o caderninho de história de vocês também, para a gente estar fazendo nossa atividade. Vamos lá, galera?